Fala Pro, seja bem-vindo ao canal Go Powers e hoje a gente vai aprender a importar uma base de Excel para o Power BI, tá? Qual base a gente vai importar? A que a gente criou no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo, assista o vídeo anterior, como criar uma base fictícia no Excel de forma dinâmica, tá? Para que você possa utilizar em seus projetos, demonstrações, simulações e até portfólio, tá bom? E eu me chamo Márcio, esse é o canal Go Powers, trabalho com Power BI desde 2016 e com BI desde 2015. Sou especialista em Business Intelligence pela PUC e tenho algumas certificações aqui em Power BI e Azure, tá? Sou MCT Microsoft, instrutor certificado, tá bom? Então confia que eu sei o que eu tô falando. Então vamos lá. Então como que a gente vai fazer aqui? Eu vou importar aqui um arquivo de dados do Excel e vou utilizar bem de cara esse botão aqui, tá? Esse botão mesmo aqui, importar dados do Excel. Abrir um arquivo em branco do Power BI e vou clicar aqui para importar. Vou selecionar o vídeo dessa aula, que é o 009. 009 do que? Aula 009 de 100, tá? Na tabela venda, tabela de dados dinâmicos, né? É essa daqui, tá? E essa tabela venda importar é que eu dei o nome para a gente saber qual importar, tá? Então vou clicar aqui nela e vou clicar aqui em transformar dados. Ele vai levar lá para o Power Query, tá? Se eu marcar aqui, ele vai levar para o Power Query. E carregar, ele vai trazer direto para o Power BI, tá? O ideal é a gente sempre fazer pelo transformar dados, tá? Para quê? Se é a primeira importação, é óbvio que é na primeira importação, né? A gente vai fazer algum tipo de correção, tá? Então, só para entender aqui o que o Power BI fez. Vou abrir o editor avançado ou vou explicar pela etapa, tá? Então, seriam as etapas aplicadas aqui de forma automática. Primeiro, ele conectou com a fonte, depois a navegação, ele selecionou qual arquivo dentro do Excel ele vai importar, qual informação, e depois ele alterou os tipos, tá? Então aqui na fonte, ó, veja que o complemento, o código do Power Query para importar é excel.workbook, que é o arquivo de Excel, no caso, né? E aqui tem os tipos, ó, tipo sheet e tipo table, tá? Qual que é o melhor? É o tipo table. Tabela é sempre melhor. Por quê? Porque a tabela já garante que você vai trazer o arquivo mais formatado, mais tratado possível, tá? Mais uniformizado, padronizado. Usa o nome que quiser aí, mas é o melhor, tá? E ela evita também que se você criar colunas novas, ele não estrague seu arquivo. E eu vou fazer essa demonstração aqui depois, tá bom? Fazendo aqui com a tabela e fazendo com a aba depois. Então aqui a tabela de vendas, tá? Então vamos seguir essa parte aqui por enquanto. Aqui a gente clicou lá para selecionar o nome da tabela e o tipo alterado, poxa, valor venda é valor decimal aqui no caso. Seria o centavo. Aqui a gente não tem o centavo, mas o certo é o certo, tá? Quantidade é número inteiro, produto é texto, vendedor é texto e data é do tipo data, tá? Essa tabela, essa informação está dentro desta aba, tá? Vai ficar disponível para download para vocês também. E isso, como que eu sei que ele está numa tabela? Note aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele aparece a informação de design de tabela. Por quê? Porque ele sabe que isso é uma tabela, já está configurado, parametrizado como tabela. As tabelas no Excel precisam de nomes, tá? Então aqui, ó, tabela venda, underline, importar. Nome da tabela é obrigatório que tenha o underline, tá? Desculpa, que não tenha espaço. Então eu utilizo o underline. Não pode ter caractere especial e, se eu não me engano, tem mais algumas outras regras, tá? Então quando você tem uma tabela, você consegue utilizar mais recursos aqui do Excel de forma organizada. Então, por exemplo, segmentação de dados, exportar,
até redimensionar a tabela aqui, por exemplo, onde que ela começa, onde que ela termina, tá? Então, beleza. Aqui, por enquanto, é isso. E aí, esse cara a gente vai fechar e aplicar para carregar para o Power BI aqui, ó. Então, ele vai aplicar aquelas etapas e carregar para o Power BI. Se é a primeira vez que você está fazendo isso, uma pergunta que eu sempre recebo é o seguinte: quando eu importo um arquivo para o Power BI e faço um tratamento nele, pode acontecer de alterar a fonte de origem do Excel? A resposta é não, tá? A fonte do Excel, que é a sua fonte de dados original, ela se mantém inalterada. Então, é como se o Power BI fizesse uma cópia da informação para dentro dele, tá bom? E aqui a gente poderia fazer aqui uma visualização rápida aqui, muito rápida mesmo aqui, ó. Então, isso aqui eu explico em uma outra aula aqui, tá? Mas visualização muito rápida. Quantidade de produto vendido. Qual que é o valor vendido aqui total? Tá? Qual que é o valor vendido? Quantidade vendida aqui pelo tempo. Colocar aqui a data, arrastei aqui para o gráfico de linha, quantidade vendida aqui ao longo do tempo, seria isso a venda diária aqui ao longo do tempo. Se eu voltar aqui, a venda mensal, como é uma base aleatória, né? Então ela acaba tendo uns picos e vales aí, tá bom? Copiar e colar esse cara, para a gente ter uma visualização aqui e o valor da venda aqui, tá bom? O valor da venda, como é um dado aleatório, por incrível que pareça, o formato ficou parecido com a quantidade. Num cenário real e comum, isso não aconteceria, tá? É só porque o dado é aleatório mesmo. Então vamos ver como ficou aqui, ó, a venda por vendedor aqui, ó. Vou criar um gráfico de barras. Colocar aqui o valor da venda. Ó. Então aqui a gente chamou de vendedor A, B, C e D. O D é o que está na frente. Vou copiar e colar esse cara aqui e fazer uma visualização por produto. Vamos ver qual que é o melhor produto aqui, ó. O produto é EDCBA, tá? Então isso é visualização. E aí agora eu vou mostrar para vocês o porquê que a tabela é melhor que importar sem a tabela. Como assim? Como assim? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui, tá? Vou importar um dado que não está em tabela, tá? Vou importar um dado que não está em tabela dessa mesma planilha, tá? Então eu vou duplicar isso daqui. Clica aqui, duplicar. Vou chamar aqui de tabela produtos. Tá? Vou remover essas etapas aqui. E aqui, ó, a gente tem uma tabela chamada configurações. Eu expliquei isso no vídeo anterior. E ela é do tipo sheet, que é do tipo o quê? Aba, tá? Vou clicar aqui em table. E olha o que veio aqui pra gente, ó. Ele veio a tabela. Ele veio aqui pra gente a tabela de configuração da data, de produto e de vendedor, tá? Se isso tivesse numa tabela, seria muito mais fácil eu selecionar isso daqui, ó. Seria muito mais fácil eu selecionar essa informação do produto sem ter que fazer nenhum tratamento, porque qual que é o tratamento que tem que ser feito aqui, ó? Primeiro, removi a última etapa do tipo alterado, né? Selecionaria aqui essas 3 colunas. Remover outras colunas. Ah, que legal, não estou compartilhando a tela aqui, né? Muito bem, muito bem. Desculpa. Voltando aqui, ó. O que eu fiz aqui voltando, né? Eu dupliquei aqui a tabela de venda, tabela produto. Cliquei aqui na aba configurações. Porque qual que é o objetivo? Pegar aqui o dado do produto, né? Vou remover a última etapa. Vou selecionar aqui, ó, essas 3 colunas e
remover outras colunas. Agora eu uso a primeira linha como cabeçalho e aqui ele já deu o tipo alterado automaticamente, tá? Então, essa é a informação que a gente tem aqui de produto, tá? Dessa forma aqui. Só que se isso tivesse em tabela, eu não precisaria de todas essas etapas aqui, tá? Não precisaria de todas essas etapas. Agora, veja o que acontece, por exemplo, se eu incluir mais uma coluna aqui, ó. Inserir coluna. Salvei. E vou atualizar a visualização. Ó, já deu erro, tá? Agora aqui nessa tabela, vendas importar. Vou incluir uma coluna aqui. Tá aqui no caso, né? Vou incluir uma coluna, vamos ver o que acontece. Uma coluna em branco no caso. Vou incluir 2, 3. Salvei aqui. O que acontece com esse cara se eu atualizar essa visualização? Não acontece nada. Porque a tabela, ela fixa uma matriz para que você possa localizar o arquivo. Então, muitas vezes os seus projetos aqui que você está fazendo em Excel tá dando muito erro por conta disso. Você está importando aba com o dado. Às vezes o dado não está formatado ou está no meio de alguma outra coisa ali, tá? Então, por isso que a tabela é recomendada. Fora vários outros motivos aí de organização, tá bom? E aqui, o que eu teria que fazer aqui de novo? Ó, puxa, perdi aqui os caras, né? Colunas removidas, ó. Removi coluna errada, né? Então, teria que selecionar aqui, ó. Outras colunas removidas. Teria que vir na mão aqui, desmarcar a coluna 4 e marcar a 7. Aí sim, na próxima etapa, quando eu subir o cabeçalho, ele vai ter esses nomes de produto, tá? Então, ó, promovi cabeçalho. Tenho aqui o ID produto, nome produto e o valor do produto, tá bom? Agora, quando for na etapa tipo alterado, ele encontra aquela referência que ele está buscando e aí faz de forma normal aqui, tá bom? Eu vou deixar esse arquivo aqui só para vocês terem como referência, tá? Vou salvar aqui no link da aula também. Deixa eu remover esse daqui só para ficar organizado. Vou deixar aqui no link aqui para download dessa planilha versão da aula 009 com o arquivo do Power BI que a gente utilizou nessa aula aqui também, tá? Então, o que a gente fez aqui, ó? Um projeto muito rápido aqui, né? Power BI, de uma análise muito rápida aqui de vendas, tá bom? Ficou bem simples, mas é uma análise rápida mesmo. Você quer analisar dado de forma rápida, é assim que a gente faz, tá? E não deixe de ver o vídeo anterior, tá bom? Vou deixar o link dele aqui também, como criar uma base fictícia em Excel. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre como importar bases de Excel para o Power BI, porque tem diversas formas, tá? Importar várias abas, por exemplo, como importar vários arquivos de uma pasta, como unir arquivos. Eu tenho pelo menos 15 vídeos aqui para gravar só de tratamento de dados Excel. Então comenta aqui o que você gostaria de ver primeiro, tá bom? E o nosso canal tá com uma meta aqui de 1000 inscritos. Então se você curtiu o conteúdo até aqui, coloca o seu dedinho ali na inscrição, tá? E confia que vai ter muito conteúdo legal aqui nos próximos dias, nos próximos meses, tá bom? E obrigado, até a próxima aula. Let's go Powers!